jovem conservador de direita. Podcast. Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast. As pessoas criticam por eu dizer podcast. Porquê que criticam? Há quem critica, podcast, não então... é podcast. É assim que se diz? À portuguesa é podcast, não é? Já viu a doutora Joana Amaral Dias a falar do podcast dela? Nunca vi, por acaso, nunca tive esse... Eu também não, disseram. Eu vi uma story dela toda contente a falar que ia falar de um rapaz que esquartejou a mãe e meteu na arca frigorífica. Mas sim, que ela está com linguagem jovem aí, sim, não está? Muito contente. Vamos falar do Nelson Lopes, que assassinou a mãe, meteu dentro de uma arca e vai ser muito engraçado, os psicopatas. Quando é que isso vai ser? No meu próximo podcast. Nos Podcast. É. Sim, mas ela não a criticam. Okay. A mim criticam por dizer podcast. Se o senhor usasse calções, se calhar não o criticavam. Se calhar criticavam. Está bem. Fica atrás da doutora Joana Amaral Dias, nessa área também. Fica atrás? Acho que sim. Ok. Fica bem atrás. Não... Isto não é propriamente um elogio à doutora Joana Amaral Dias. É um elogio, mas não tinha de ser um elogio. Ok. Sim. Olá. Bem, eu não disse que tínhamos um convidado especial hoje, Sim. que é o site do Dr. Jovem Conservador de Direita. Continua a ser o site. Continua a partir do momento em que ganhou essa condecoração, passou a ser um site. Ok. O site do Dr. Jovem Conservador de Direita. E então, vai iniciar o programa? Vamos direto? Bom. Sabe que também as pessoas criticam-no muito o senhor engonhar muito. Também criticam. É? Nhonhonhó. E depois começar os temas. Sim, e toda a gente a ouvir isto à espera de saber quanto é que o Dr. Soros nos pagou, não é? Também há essas pessoas. Há pessoas que insinuam que o Dr. Soros anda aqui a abrir a sua tetinha. É verdade, a partir do momento em que o doutor começou a criticar o doutor Cabeça de Geleia, os fãs do doutor Cabeça de Geleia são tão... Não conseguem perceber que haja pessoas que não gostam do ídolo deles e partem do princípio que para alguém criticar o ídolo deles tem de haver um multibilionário húngaro a pagar para ele dizer mal do doutor Cabeça de Geleia. Porque não há outra razão para isso, porque ele é tão perfeito. E tem lógica porque... Apesar deles dizerem que não são extrema-direita, é verdade que eles estão à direita de toda a direita que existe. E, portanto, o que eles veem à sua esquerda é tudo o resto. Portanto, partem do princípio que se está à esquerda é pago pelo Dr. Soros, Claro, é isso? Se não pensa como eu, que é tão óbvio que toda a gente são uns bandidos e uns corruptos e os ciganos têm de ser isolados, se toda a gente não tem esta abordagem de senso comum à política, Sim, tem de ser pago. Ainda por cima é uma abordagem que só não vê quem não quer. É aquela abordagem de... Mas é tão óbvio que toda a gente devia ver e só nós é que vimos isso. É verdade. É incrível. E as pessoas são todos fantoches do Dr. Soros. Todos. Ok, ande lá, não engonhe. Eu vou pôr a música. Tema da semana. Doutor, qual é o tema, então, desta semana? É um tema que me apraz falar. Apraz falar porque é talvez dos poucos temas de cultura que eu gosto. Vamos falar das touradas. Certo. O doutor é um intelectual nessa área. Em todas as outras áreas da cultura, o doutor é pelo mercado. Correto. Na área da tourada, é pelos subsídios. Sim, uma pessoa tem de ter também digamos assim, o Estado deve servir para alguma coisa. E se é para subsidiar coisas, que sejam coisas boas portuguesas. Neste caso, touradas. Claro, até porque as touradas, ao contrário das peças de teatro que são financiadas pelo Estado, nas touradas as pessoas divertem-se mesmo. Toda a gente se diverte. Exceto o touro. Toda a gente, exatamente. Nas peças de teatro financiadas pelo Estado, quem sofre são as pessoas que estão na plateia. Têm de ver aquilo, têm de ver um homem nu em palco a gritar. Sim, e normalmente com uma flor. Nas touradas só sofre o touro. E um sofrer é um relativo, porque ele está a sofrer, mas pelo menos está a aparecer na televisão. Mas mesmo nas peças de teatro, se acha que as pessoas, mesmo as que estão em palco, estão a gostar, não estão. Porque em princípio nem lá estão. Estão tão drogadas, não é? O encenador está todo bêbado porque gasta metade do dinheiro dos subsídios em garrafas de whisky. Por isso é que o ator Toda a gente sabe isso. Por isso é que o ator vai nu para o palco. Ele Claro. gastou o dinheiro todo de adereços em álcool Em garrafas de whisky. e diz: o que é que temos para vestir o ator? Nada, olha, vai nu, vai assim. Sim. Vai E chocar fazemos as pessoas. disto como se fosse uma peça de estarmos nus perante o mundo, estamos à mercê do capitalismo que pode machucar-nos e humilhar-nos. É uma peça sobre a vulnerabilidade humana perante as pressões insustentáveis do grande capital. É. E então vai todo nu. Vai. E depois ele tem uma flor que normalmente mete na uretra, não é? Sim. E a peça
conversa só acaba quando a flor fica totalmente murcha. Quer dizer que, assim como o homem está a ser derrotado, sendo o homem derrotado, também a natureza vai descarrilar. Claro, é uma metáfora para as alterações climáticas. É. Que é, no fundo, o capitalismo oprime o homem, que está nu, e depois o homem destrói o ambiente, enfiando a natureza na sua uretra, não é? Colocando o seu prazer à frente, o seu prazer e o seu consumismo à frente da necessidade da sobrevivência da natureza e do próprio planeta. É isso mesmo. Portanto, acabámos de analisar uma peça hipotética de esquerda para verem como é fácil. Acho que são quase todas têm esta temática. Exatamente. E as touradas, é simples. E depois o touro sofre. Ninguém gosta de levar com bandarilhas no lombo. Não sabemos. Está para se provar isso. Mas a questão é que o touro, ele pode estar a sofrer, mas pelo menos tem toda a gente a aplaudi-lo e toda a gente a vê-lo. Quantos touros é que têm a oportunidade de aparecer na televisão? Muitos nem aparecem. Têm sorte de aparecer com um hambúrguer. Não é? Se houver uma personagem numa telenovela que vá ao McDonald's. Sim, mas depois não tem nunca no McDonald's a cara dele. Não. Pendurada na parede. Nem aparece a vaca a entrar na trituradora antes Também da não. cena, para as Também pessoas não. verem de onde é que vem o hambúrguer. Portanto, aqui há touros que têm a sorte de, pelo menos não morri no anonimato, sem bandarilhas no lombo, a viver livremente numa pradaria. Aqui aparece na televisão, sou um touro conhecido, da ganadaria de não sei onde, e que valeu a pena participar neste espetáculo. Porquê é que eu queria falar de touradas? Esta semana houve uma votação, ou foi apresentado um projeto pelo fim dos subsídios públicos para as touradas. E, de uma forma profissional, há partidos que já disseram que o seu voto vai ser contrário ao fim dos subsídios públicos. Ou seja, o PSD, O PS, com exceção de alguns deputados, o CDS, o Chega e o PCP. e o PCP. O doutor, quer dizer, tem de deixar um elogiozinho ao PCP aí. Não, é engraçado ver que Não acha que este... é possível haver alguns consensos na política. E apesar de haver estudos, vamos lá ver, esses estudos são mesmo credíveis, de que a sociedade, na sua maioria, não se revê na continuidade das touradas e, sobretudo, de haver touradas que passem nos canais públicos E que têm subsídios do Estado. e que têm subsídios do Estado, consegue haver, eu acho que não vi um consenso tão alargado como quando democratas e republicanos aprovaram a guerra do Iraque. Portanto, Sim. se há algo que, por exemplo, une os americanos, é quando é para bombardear um país de um tirano. Claro. Independentemente de haver razões legítimas para tal. Aqui em Portugal, o que é que nos une? Podemos andar à torre e à massa porque privatizações e nacionalizações e etc. Mas há algo que nos une na política, que é as touradas, a manutenção deste bastião cultural português. Não acha que o PCP, com este voto, dá para tirar alguns milhões de mortos às vítimas do comunismo? Por exemplo, o comunismo matou 300 mil milhões de pessoas. Sim. Não dá para tirar uns 20 milhões, descontar, tendo em conta este dado Mas positivo? só durante um mês, porque depois voltamos ao Twitter com os mesmos números. Sim, são números que continuam a crescer, não é? Continua a crescer. Sim, mas sempre que morrer um touro num espetáculo financiado pelo Estado, pode descontar alguns mortos das vítimas do comunismo. Pode. Depois regressam, atenção, Sim. não vamos cá. Agora, também dizer que caso o PCP vá para a frente com a realização da Festa do Avante, era de bom tom ter uma praça de touros, porque aí iria ter o apoio dos partidos da direita, para haver um ajuntamento na Atalaia. Sim, deixavam de criticar. Sim, durante muito tempo, como sabe, nós na direita gostámos muito que houvesse a Festa do Avante, porque era uma forma de confinar comunistas, não é? Já havia confinamento de comunistas antes de haver confinamento efetivo. Mas havia também lá uma barraca que sabe que me agradava bastante, que era a barraca de Angola, que eles consideravam comunistas, mas nós considerávamos amigos, não é? O doutor esteve lá, aliás, está em vídeo, o doutor, a agradecer às pessoas da barraca de Angola tudo aquilo que o doutor José Eduardo dos Santos fez durante o tempo da Troika. Exatamente. Agora, o que é que temos de falar também? Houve um debate muito importante na TVI. Eu não sei se sabe, que foi entre a deputada do PAN, a doutora Inês Corte Real e o doutor Miguel Sousa Tavares, que é a sumidade do cronismo visualizado acerca deste tema. Como sabe, ele é um dos grandes defensores do doutorado em Portugal. Eu acho que... E ele destruiu completamente a deputada do PAN. Isto era um vídeo merecedor de passar no canal do Chega. Um dos argumentos que ele usou foi que, da mesma forma que nós
devemos espetar bandarilhas aos touros porque as galinhas também bicam na cabeça dos pintainhos. Os animais também fazem os outros sofrer. Portanto, supostamente a lógica é temos de castigar o touro por aquilo que as galinhas fazem aos pintainhos. Certo. Convém fazer isso. E é um argumento super legítimo. Sim. O que ele está a dizer é que ele não está a falar de espécies diferentes. Ele está a dizer, há animais que fazem isso. O touro é um animal, portanto também merece que lhe façam isso. Porque há animais que fazem isso uns aos outros. Agora, eu nunca vi nenhum touro pai a dar uma cornada num touro filho. E portanto... Mas faz sentido. Não, mas é um bocado uma vingança do homem pela natureza. Milhares de pessoas morrem todos os dias por ataques de tubarões, não é? Milhares? Centenas de milhares? Centenas, dezenas. Sim, não sei. É quase tantas como as vítimas de comunismo. Sim. Algumas até são vítimas de comunismo, porque havia líder, o Dr. Stalin tinha uma piscina de tubarões por onde atiravam os opositores. Se em 2004 não tivesse havido tsunami, teriam mais ou menos morrido as mesmas pessoas naqueles mares só com ataques de tubarões. Sim, aquilo é uma guerra sem tréguas. Sim. O tsunami se calhar foi uma forma mais humana de morrerem pessoas do que morrerem sobre a bocarra de um tubarão. Então, se os tubarões nos andam a matar aos milhões, nós também temos direito de nos vingar nos touros, não é? E o Estado tem de financiar isso. O touro não sabe porque é que está a levar a bandarilha, mas está também a ser castigado por aquilo que um colega dele, tubarão, fez a um surfista na Austrália. Exatamente. Aliás, o que eu acho que podíamos fazer é também começar a criar uma espécie de tubaradas. Que é o quê? Fazer uma arena. Isso era espetacular. Podia ser no oceanário. Por exemplo, podia haver um espetáculo no oceanário em que andava o nadador toureiro a tentar espetar uma bandarilha. Era um nadador ou de mota d'água. Podia andar de jet ski. Jet ski, lá está. Ou montado num golfinho. Podia ser, que são os cavalos do mar. Sim. Ou um cavalo marinho grande. Um cavalo marinho, sim, uma baleia. Podia ser, andava e tentava espetar uma bandarilha num tubarão. Eu via isso. Via? Via. Pronto. Eu acho que era uma coisa... Sim, punhas... E provavelmente o toureiro morria aí, nesse E lá caso. está. Os tubarões também são atraídos pelo vermelho. Bastava só cortar, fazer uma ferida num forcado. Sim, ou tirar um penso higiênico para o mar. Exato. Que é duas formas de agredir o mar. É com sangue e com plástico. Lá está. E o touro, neste caso o tubarão, investia no forcado de mar. Sim. Eu acho que... Eu vi este espetáculo. Eu também. E é pena que não inventem isso. E pelo menos era uma forma mais direta de nos vingarmos de todos os mortos que os tubarões estão a causar. Eu vou pensar nisto. Vou ver se há aqui uma startup de tubarada que ponha isto em andamento. Sim, falo com o Dr. Vince McMahon, do wrestling. Provavelmente ele está interessado em investir num negócio desses. Eu sim, vou falar com o dono do Sea Life. Sim. Do Porto e com o dono do Oceanário. Nos tempos mais mortos, se calhar, retira-se os animais todos, mete-se lá em aquários, aquelas raias e aquelas coisas, e faz-se um... E se os tubarões forem muito perigosos, pode-se fazer o mesmo com focas ou com lontras. Pode ser. Olha, pode ser. A doutora Amália e o doutor Eusébio já não existem, não é? Portanto, já são substitutos. Mas que era demasiado fofinho para passar na televisão. Um toureiro a perfurar uma lontra. Não, tem de ser feios. Tem de ser feios. Tem de ser tubarões. Ou jacarés. Jacarés também dava. Podia ser. Ok. Está feito isto, não é? Sim, está resolvido. Agora, a grande chapada que a doutora Inês Corte Real levou não foi do doutor Miguel Sousa Tavares. A grande chapada surgiu no dia seguinte, quando um assessor do Chega escreveu um artigo no jornal I. E para as pessoas que estão espantadas, sim, o jornal I ainda existe. Tornou-se o jornal I de antes, tornou-se jornal quando pessoas migraram de blog para esse jornal. Neste momento, o jornal está a migrar para blog. Sim. E está-se a tornar um local onde se pode tornar um blog por exemplo, de assessores do Chega. Estagiário, como é que se chama o assessor do Chega? E comece lá. Como é que se chama essa crónica? A crónica chama-se Touradas, TVI e as mentiras de Inês Sousa Real. Eu chamei-lhe Inês Corte Real. Pronto, mas não vamos corrigir, não é? Não, claro que não. Eu acho que o nome dela até é melhor como doutora Inês Corte Real. É muito melhor. Aliás, eu até acho que quando ela chegou ao PAN é que obrigaram a mudar de nome. Sousa. Para Sousa. Mas Sousa é um nome muito mais histórico do que Corte, sabia? Não. Os Sousas eram das primeiras famílias históricas de Portugal. Mas depois os pobres começaram todos a pegar nesse nome e deixou de ser. Pronto. Então, a doutora Inês Sousa Real. A partir de agora, vamos voltar a usar o nome dela, ainda que fique pior. E então, quem é que escreveu essa... Foi um senhor chamado Dr. Rodrigo Alves Taxa.
Espera, para quem não conhece o Dr. Rodrigo Alves Taxa, descreva lá esse senhor. Eu conheço a cara dele da fotografia que aparece na crónica. E então, descreva-me a cara dele. Eu diria que ele é uma espécie de... Se o Dr. Joker e a Doutora Maria Vieira tivessem um filho, e esse filho tivesse 4 ou 5 cromossomas a mais, era um bocado... Acho que seria um bocado esse produto. E a Doutora Maria Vieira pegasse no bebê recém-nascido e lhe desse muita heroína e cocaína para ele, pronto, ver se ele desabrochava. E ele estava lá na incubadora, não é? Porque ele nasceu prematuro. Ele ficava, não me façam isso. E ela mandar-lhe heroína lá para dentro. Acho que seria mais ou menos isto que sairia. Sim, ele tem cara de quem vai passar a puberdade quando tiver 60 anos. É isso? Eu acho que quando ele tiver 60 anos, as pessoas ainda lhe vão dar repousados na rua. Ok. E então o que é que esse senhor escreveu acerca desse grande debate? Posso começar a ler. Diga lá. No momento em que escrevo este artigo, passam precisamente 16 minutos da 1 da manhã. Ou seja, onde é que ele teve até à 1 da manhã? Não é? Não sei. E 16 minutos. Como é que se enche caracteres numa crónica? Sim. Não é dizer, eu estou a escrever esta crónica na padaria e está sol lá fora e é 1h16 da manhã. E não sei como é que está sol porque é 1h16 da manhã. E pronto, já encheu um parágrafo. Certo. As pessoas do Wiki que não lhe pagam para a crónica vão ver, ok, mas temos aqui letras. É uma forma das pessoas, como sabe, grande parte dos cronistas vivem sozinhos. Sim. Não é? Em herdades, e muitas vezes são atacados por não terem noção do mundo real. Ele, para os cronistas, muitas vezes a forma artificial que arranjam para dizer que vivem no mundo real é dizer coisas que as pessoas conseguem identificar-se. Neste caso, as pessoas conseguem identificar horas, que é... Sim. Passam 16 minutos da 1 da manhã e, olha, eu sei o que é isso, tenho um relógio em casa, já olhei uma vez para o relógio e era 1h16 da manhã. E o que é que uma pessoa faz com esta informação? O que é que ele teve a fazer até 1h16 da manhã? Não é? Provavelmente teve numa orgia com o doutor Cabeça de Geleia e a Cássia, não sabemos. Não. Pode ter estado... Alegadamente. Mas como ele nos dá esta informação, obriga-nos a pensar sobre isso, não é? Certo. Okay. Avance. Ao chegar a casa, fui ver a gravação do debate sobre as touradas entre Inês Sousa Real e Miguel Sousa Tavares, que horas antes aconteceu na TVI. Vi... Desculpe lá. Sim. Só a seca? Sim, ele foi ver o debate. Ok. Vi, revi, fiquei enojado com a postura da deputada em questão. Tentei escrever, não consegui. Fui deitar-me. Não dormia de incómodo. Voltei a levantar-me. Pensei se me apetecia novamente voltar a combater tanta mentira, tanta aldrabice. Ou seja, ele ficou tão chocado. Então espera, mas se ele viu isso à 1 da manhã, como é que ele se deitou e levantou-se? Não, ele viu a gravação? Viu a gravação à 1h16. Não, ele não diz, pois. Ele viu a gravação, foi deitar-se, perdeu o sono, tal a gravidade do que ela disse. Sim. Que agora as pessoas lucrarem com o sofrimento e a tortura de animais. Que crueldade. Sim. Nem conseguiu dormir. A doutora Inês Sousa Real destruiu o sono do Dr. Rodrigo Taxa. Sim. Destruiu completamente o sono dele e ele não conseguiu dormir e tentou escrever, foi dormir, acordou e à 1h16 da manhã finalmente decidiu escrever, mas decidiu escrever, nem sabia o que é que havia de escrever, porque teve de engonhar a dizer as horas que era e como se estava a sentir e como estava a correr o sono dele. Sim, é importante sabermos como é que o Dr. Rodrigo Taxa se sente. Sim. Continuo lá. Por momentos faltou-me resistência. Voltei a deitar-me. Mais um. Ok. Voltei a não dormir. E assim acabei por escrever. Isto não se faz a uma pessoa. Não, é assim. Há aqui também que dizer uma coisa. Ainda bem que o Dr. Rodrigo Taxa dorme sozinho. Calma. Há aqui que dizer uma coisa. Também está aqui o Dr. Rodrigo Taxa. O que está a dizer é que, perante um mero debate de TV, ele não tem arcabouço para aguentar argumentos democráticos e que as pessoas podem estar erradas, mas ele sentiu-se visceralmente enojado. Não é? Sim. Quase que precisou de tomar banho depois de passar os olhos pela TVI. E não foi para ver o Big Brother. Foi mesmo para ver um debate dentro do jornal. Eu vi o debate, fui dormir, não consegui, acordei. Fui ver o vídeo Two Girls One Cup para ver se me acalmava. Sim. E eu... E continuei enojado. Porque nem aquele vídeo serviu para limpar o palato. Certo. Tão enojado que eu me sentia perante o debate com o Dr. Miguel Sousa Tavares. Sim. Depois acho que viu 2 vídeos que envolvia 2 avózinhas e amainou o bicho e depois mas continuava enojado ainda. Continuava nervoso. Depois de passar aquele momento de alienação momentâneo, ele, não, isto não pode ser. Okay. Estão a dizer mal das touradas na televisão. Eu não admito. Sim. E então diz ele o seguinte:
Começo por dizer, com a maior das frontalidades, o seguinte. Eu não devia ter dito que ia dizer... Ok. Inês, senhora deputada Inês de Sousa Real, não passas... Isso é uma carta aberta? É uma carta aberta, sim. Que giro. Inês, senhora deputada Inês de Sousa Real, não passas... Não passa a senhora deputada de uma mentirosa compulsiva. Ou seja, ele até se engana. Ele começa por tratá-la por tu e depois tratar por você. Sim, há aqui um respeito. Não, se começa por ser um desrespeito. Começa por ser um desrespeito. Eu trato-te por tu, trato-a por senhora deputada. Sim, não é? sim. Ele nem isso consegue controlar. Aliás, ele deve ter escrito isto no computador. Ele podia ter apagado a parte que se enganou a tratá-la por tu. Sim, mas não. Deixou, só para reforçar. Ele se calhar escreveu isso a sangue numa parede. Sim, com sangue de touro. Com sangue e fezes. Sim. Acho que é assim que as pessoas chegam, escrevem os posts. Depois vai lá alguém, o doutor João Tilly, transcrever, vai ver o que está escrito nas paredes com víscara. Sim. E transcreve para a Ele internet. leva aquela luz azul, não é? É aquela luz negra, como é que se diz? E vai ver, retirando depois os resquícios, tem aqui letras. Vou traduzir isto. É assim que se ele faz. É tipo o Dr. Robert Langdon do Chega, não é? É o criptógrafo. Então ele continua. Ou pelo menos, se não o és, não o é por natureza. Foste-o, foi-o no debate. Ele está sempre a enganar-se. Ele está sempre a tratá-la por tu e depois por você, que é para dizer, ok, podia ter apagado e cortava a crónica para metade, não é? Certo. Mas não, fica aqui o erro. Para tu veres como eu me estou a sentir, que até te trato por tu. Sim. Não é? Sua senhora deputada. Sim, senhora deputada. Sim, ele para tratar mal, atenção, pode chamar um nome, não é? E o nome de animal às mulheres que ele não gosta, neste caso. Sim. As mulheres que ele gosta, ele se calhar trata por toiras. Olha-me aquela toira. Não é? Ele, gosto. Sim. É por aí, não é? Sim, acho que é o que ele mais gosta. Sim. Então ele diz, se não o és, não o é por natureza. Foste-o. Foi-o no debate em questão. Circunstância que te devia envergonhar como pessoa, que a devia envergonhar como deputada da nação. Mas espera. Está sempre a enganar. Mas isso calma, isso é uma crónica ou é um teste, uma prova de aflição de português para ele saber os tempos verbais da segunda pessoa do singular e formal e informal, sim. É isso? Basicamente, é isso. Mas ele diz que ela devia ter vergonha de ser deputada da nação. Ele é assessor de um deputado que mandou uma deputada para a terra dela. Certo. E que ainda esta semana na Assembleia disse que, como adepto de futebol, se calhar gostaria que acabassem com os adversários do clube dele, mas não o faz. Isto a propósito da tourada, foi o que ele disse. Ok. Comparou o deputados serem contra a tourada com o facto dele poder eventualmente querer acabar com os adversários do clube de futebol dele. Isso é giro. Portanto, ele diz a esta deputada que ela devia ter vergonha de ser deputada. Mas eles defendem alguns animais, não é? No Chega. Sim. Touros e coelhinhas, certo? Sim. Ok. Deputadas querem mandar com os porcos. Não é coelhinhas, é defendem touros, é a primeira-dama. Pronto, que calha de... Ok. Alegadamente. Lamento se te ofendo, se eu ofendo, senhor deputado. Homem, passe só algum tempo verbal. Sim. Use só um. Mas o direito que tens, que a senhora deputada tem em não ser aficionada é uma coisa. O direito em bater-se por essa ausência da afición, ele diz em espanhol, afición, é outra igualmente legítima, respeitosa, merecedora de consideração intelectual, pessoal e política. Mas a mentira, Inês, a mentira, senhora deputada, devia envergonhar-te, devia envergonhá-la. E essa eu não aceito, não respeitarei nunca e sempre será por mim e por muitos como eu alvo de combate. Porquê é que te chamo mentirosa, Inês? Porque lhe chamo mentirosa, senhora deputada. Ele não se controla. E vai por aí fora. É escusado. E ele chega a um momento em que diz que ela é burra. Diz com todas as letras. Agora, o que pode ir é aos argumentos em que ele diz em que ela foi mentirosa. Tem de andar só 1 quilómetro para baixo. Pois, sim. Sim. Porque o I agora não tem limite de espaço, não é? Não, ok. A crónica do assessor do Chega ocupou o jornal inteiro, vai assim na mesma. Não, porque o Chega primeiro precisava de lhe dar um curso Word para ele saber onde é que está o número de caracteres. E eles acho que trabalham com uma fita métrica. E então ele diz, olha, dê-me aí 50 metros de crónica. E ele então começa a escrever. Sim, por isso é que ele a trata por você e por tu. É para encher. É para encher, ok. E diz que é 1h16 da manhã. Adiante. Argumento número 1. Primeira mentira. Ok. Quais é que foram então as mentiras? E atenção, eu posso não concordar muito com o modo do assessor do Chega, mas eu estou com o Chega neste... Sim. Há que combater quem quer eliminar as touradas. E eu também acho que ela foi mentirosa nesse debate. Vamos ver que mentiras é que o Dr. Rodrigo taxa, e neste caso ele até posso chamar Dr. Rodrigo taxa de touradas, porque ele defende uma taxa de touradas para, e a taxa para Portugal. Sim, é taxa porque literalmente
o salário de 3.000 euros dele é pago pelos nossos impostos. Ok, é uma taxa. Portanto, sim. Ok. Acho que é um nome apropriado. Argumento número 1. Primeira mentira. Disseste tu, Inês, disse a senhora deputada, que, e cito, as touradas são contestadas fortemente pelos portugueses e não faz sentido que sejam financiadas pelos dinheiros públicos. Lá está. E o que ele diz é que não são. Certo? O argumento que ele diz que não são contestadas. Esta é a primeira mentira. Diz que são contestadas em Lisboa, mas que no resto do país, nomeadamente, ele elenca aqui uma série de cidades onde supostamente as pessoas são a favor de tourada. Aliás, eu acho que devia ser convocada uma manifestação a favor de touradas em todos os concelhos do país para provar que Portugal quer muito touradas. Já estou a imaginar as pessoas da Mialhada a saírem à rua. Ele diz que Coruja, Almeirim, Santarém, Moita de Ribatejo, Vila Franca de Xira, Alcochete, Montemor Novo, Évora, Reguengos do Monsaraz, que são cidades em que sim, que as pessoas... Que são cidades onde há Praça de Touros, sim. Não é? O resto do país que não tem Praça de Touros também gostaria de ter Praça de Touros. Apesar, não sei se sabe, acho que é em Póvoa de Varzim, em que as touradas foram proibidas no recinto municipal. Mas ele não diz aqui Póvoa de Varzim. Pois não. Pois. Ok, então... E esse é um argumento, é verdade. Apesar de haver dados estatísticos e apesar de virem da Universidade Católica, que há uma forte... Esse já é o argumento número 2. Ele separa o único argumento em 2 argumentos. Que é isso que é... Apesar de haver, temos de acreditar nessas pessoas que são contra as touradas. De repente, as pessoas que decidem e pessoas mais importantes não são a favor da manutenção de touradas e, sobretudo, dos fundos públicos para suportar a tourada? São as pessoas mais importantes que são a favor disso. E depois ele diz que ela não pode falar por todos os portugueses. Pois não. E dizer que os portugueses, que mesmo que houvesse só um português a gostar de tourada, que essa pessoa merecia respeito. Porque a questão dele é, e o doutor, e eu concordo com isso, que é, se uma pessoa não gosta de tourada, não veja. Aceite que há tradição e que há pessoas que gostam de ver animais a ser torturados, mude de canal. Não é? As pessoas têm de pensar uma coisa. É um argumento super sofisticado. Escravatura. Se é contra a escravatura, não tenha escravos. Não é? É isso. Ou então, por exemplo, se vir a passar na rua uma pessoa que venha com muitos escravos, vá pelo outro lado da rua. Claro, até pode chamar nomes assim, mas para dentro. Para dentro. Não para humilhar, porque isso também é lixar publicamente. Ok. É uma questão de liberdade. Mas eu já disse isto várias vezes e as pessoas têm de perceber isto de uma vez por todas. A democracia existe não para fazer o que está correto. Existe para cumprir o desejo do que muitas pessoas querem. Isso é que é o correto. Sim. É o poder do povo. Se as pessoas querem que haja democracia, não interessa se isto está correto ou errado. O que interessa é que muitas pessoas querem. É assim que funciona a democracia. Enquanto não perceberem isso, o PAN não vai a lado nenhum. Claro, e o Chega vai a muito lado, porque imagino que o Chega decide que quer eliminar os ciganos. Não é? Eu sou contra, mas certo. É a democracia, tem de aceitar, não é? Como é óbvio, se levarmos a referendo a eliminação de ciganos e muitas pessoas quiserem, quem somos nós para desrespeitar as soluções que a democracia encontra? Quem somos nós? Exato. Não somos ninguém. Quem manda é o povo. Tem de pensar nisto. E depois ele diz o seguinte. Vou avançar para o argumento 3, que já cobrimos 1 e o 2. Argumento 3. Cobrimos também é uma postura muito de touro. Sim. Não é? Foi o que nós fizemos ao argumento dele. Estamos a aspergir sabedoria para Exatamente. Estamos a cobrir da crónica dele. Sim. Exato. Estamos a cobrir o Dr. Rodrigo Taxa e os seus argumentos. Exatamente. Com a nossa... Ok. Argumento número 3. Terceira mentira. Disseste tu, Inês, disse a senhora deputada, sempre a mesma estratégia. Sim. Que seria inadmissível que num país onde não há dinheiro para tanta coisa importante, o há para corridas de touro. Está indignado agora. Sim. Chegou mesmo a dizer a senhora deputada que é triste que num país em que não há dinheiro para a saúde ou para os professores o haja para a tauromaquia. Que vergonha. Que vergonha, Inês. Que vergonha, senhora deputada. Que lástima. Que tristeza. Isso é o argumento? Isso é ele enumerar coisas sinónimos. Okay. E qual é o argumento que ele diz para que isso seja mentira? Fazer acreditar os portugueses que a falta de dinheiro desses setores leva à existência de tauromaquia. Pior. Não foi isso que ela disse. Certo. Não foi isso que ela disse, mas... Okay. Não, mas acho que é um bom argumento da parte fazendo dele. Advogado do diabo... Não foi... Ok, mas adiante. Pior, que é a tauromaquia que absorve essas verbas. Sabes? Sabe a senhora deputada o que isso é? Desespero. Falta de argumentos. Ele diz que ele não dá um argumento. Ele diz que ela dizer isso é uma falta de argumentos. Ou seja, o dinheiro que os portugueses gastam em tourada não é dinheiro que poderia ser aplicado noutros sítios. Não. Aliás, aquele dinheiro, quando já vem da Europa, não é? Vem com uma cabeça de tourinho. Nas notas de 500 euros, vem lá com uma cabeça e este dinheiro é quase como aqueles avós que dizem aos netos, olha, toma aqui 20 euros e é para gastar
em gelados, não é para gastar em droga. Portanto, vem lá sempre a marca da Olá nessa nota. Aqui, este dinheiro da Europa vem com tourinhos, que é... Dr. António Costa, isto é para gastar em touros. Não vai gastar isto em ventiladores, ouviu? Sim. E acho muito bem. Ou pior, em professores. E logo o Chega a usar este argumento, que faz muitas vezes, e bem, quando o governo decide fazer uma iniciativa, um observatório, uma coisa assim, eles vão dizer que se o governo não fizesse isso, os portugueses lhes sobrava muito dinheiro para a saúde, para novos hospitais, saúde e educação. Certo. Menos quando é tourada. Mas é uma excelente estratégia do Chega. Sim. É, porque isso só funciona para tudo, exceto se for touradas. É. Ou é tudo, exceto se for coisas que o Chega defende. Sim, porque touradas é dinheiro especial que o Banco, já decidimos, o Banco Central Europeu imprime especificamente para gastar em torturas de animais. É. Quem diz touradas diz, não sei, como se fizerem... Aquilo, não sei se já viu, há notas que vêm com o Coliseu de Roma, mas quando é para tourada vêm com o Campo Pequeno. É. Sim, são notas especiais. Já tentei ir ao supermercado com uma nota dessas, não disseram. E eles, não, é só para bandarilhas. só pode comprar bandarilhas com este mas dinheiro. pode comprar aqui, que está em 50% de desconto. Não sei se já viu, há semanas em que o Pingo Doce tem bandarilhas em 50% de desconto. Sim, que é uma coisa que se compra habitualmente. É. Argumento 4. Quarta mentira. Para mim é mais gritante e é que mais fácil. E rapidamente desmonto. Qual é? Não sei, mas vou ler. Disseste tu, Inês, diz a senhora deputada, que, e cito, não existem postos de trabalho diretamente criados pela tauromaquia, que ninguém vive exclusivamente da tauromaquia, ou que, pasme-se, as pessoas que trabalham da tauromaquia não passam das 200. E ele depois enumera uma série de profissões que trabalham... Que são tipo os eletricistas o e pessoal que faz cartazes, o marketing, os tratadores, os bilheteiros. E é verdade, ele nisto tem razão. Há pessoas que ganham dinheiro graças à tourada. Eu acho que, por exemplo, não querendo comparar, mas a indústria do extermínio de judeus, na altura da Alemanha nazi, também dava muito dinheiro a ganhar e criava empregos, não é? É, também... Sim, é verdade. Sim, portanto, tantas coisas que sim, são o argumento... dinheiro. A deputada do PAN não pode usar este argumento. Não. É? Há muitas pessoas a viverem disso. Sim. Se podemos considerar correto ou não correto, isso não interessa, mas que há pessoas e famílias inteiras a depender, mesmo em termos de honra, de viverem da tauromaquia, há. E, portanto... Eu acho que podemos abrir novos setores de atividade também para criar empregos. Por exemplo, criar a indústria da tortura do panda. Sim. Manda-se vir alguns pandas, criamos empregos, pessoas... Olha, agora o seu emprego, pegamos em desempregados, agora o seu emprego é torturar um panda. É atiçar pandas? É, estamos a criar empregos. Com varas elétricas. E depois aos veterinários para verem se o panda está em condições de ser torturado. Depois às pessoas que vendem bilhetes para assistir à tortura do panda. Ortopedistas de panda. Porque quando se lhe parte um membro para eles recuperarem, porque o panda é caro e convém ser reutilizado várias vezes. Sim. São empregos. São empregos. Portanto, não acho que ele aqui tem toda tudo a razão. O que seja, e lá está, o que essa senhora, não é? A doutora Inês Sousa Real quer fazer é meter mais pessoas no desemprego e absorverem aqui o dinheirinho da Segurança Social, mais subsidiodependentes. Quando podiam estar tão bem a torturar touros, não é? Lá está, ou a vender bilhetes para as pessoas poderem usufruir. Sim. E fazer marketing, não é? O marketing, que é aqueles cartazes bonitos das touradas. Eu pensava que era sempre o mesmo. Sim, não há designers, aparentemente, a trabalhar nesta indústria. Sim. Se calhar devia haver, não é? Mas os designers recusam-se. São os letristas de cartazes, não é? É só mudar a data no dia 25 de agosto. Mas é um emprego. Há de haver alguém com esse emprego, não é? Que é que tem o documento no computador dela e que vai lá alterar a data e meter a fotografia mais atualizada do toureiro. Sim, e dizer quem é que é, se é o Dr. Joaquim Bastinhas. Se é o Dr. João Moura. Esse não morreu. Não sei. Já não é. Pronto, o Dr. Joaquim Bastinhas já... Ou o filho. Então é só mudar o primeiro nome. Sim, o Dr. Pedro Bastinhas. Sim, mas já pode mandar a fotografia do JPEG dele para a reciclagem. Pode, já não precisa. Essa já pode, mas é substituir... Está ali a ocupar espaço no computador. Substituir pela do filho. Sim. Ok. Ainda há mais argumentos? Oh, doutor, isto vai até aos... Se calhar parou de argumentar, não é? Pronto, mas o que é certo é que é verdade que a deputada foi destruída. Pode não ter sido os melhores argumentos para ele dizer que é mentira, porque trata só de uma interpretação de argumento, correto? Mas o que, para além dela ter sido destruída pelo Dr. Miguel Sousa Tavares, se havia dúvidas que o Dr. Miguel Sousa Tavares provocou um QO ou espetou uma bandarilha nos argumentos da doutora Inês Sousa Real, este senhor, que se chama... qualquer coisa Taxa, não é? O Dr. Rodrigo Taxa de Toureiro, e acabou com ela. Ou seja, não há touros de morte em Portugal, mas o Dr. Rodrigo Taxa provou que há deputados de morte. E ele acabou de
dizimar a doutora Inês Sousa Real. Sim, se tiverem 3 horas do vosso dia para ler a crónica, vale a pena. Sim. Esta crónica, acho que tem os caracteres suficientes para se candidatar ao Prémio Leia. Sim, tem, absolutamente. Até porque ele no final depois passa 5 parágrafos a dizer que até tem simpatia pessoal por ela, mas que ela é isto e que ela é aquilo. E depois chama-lhe burra. Chama eventualmente, mas não vou estar aqui também a fazer um search na crónica por causa disso. Acho que não vale. Acho que já demos demasiado tempo de antena. Mas vale a pena. Dr. Rodrigo Tacha, assessor do Chega, a destruir completamente a doutora Inês Sousa Real. Coisas que devemos evitar. Doutor, algum comportamento que devemos evitar? Devemos evitar falar mal do Dr. Bolsonaro. Pois ele agora, coitado, está doente. Coitado. Nós é uma vítima. Devíamos falar brasileiro. Vamos falar brasileiro? Vamos falar brasileiro para os nossos ouvintes brasileiros. Vamos falar um pouco, Não consigo. Que devem estar muito tristes com o seu presidente estar doente. Ele aparentemente está bem. Toda a gente sabe que isso, se fosse no tempo da monarquia, ter um presidente débil, primeiro podia-se-lhe cortar logo o pescoço, ou matá-lo, ou metê-lo num palácio qualquer, porque precisamos sempre de um presidente viril. O Dr. Bolsonaro, apesar de estar doente, ele já provou que está viril, que ele tirou a máscara à frente dos jornalistas. Sim. Para demonstrar que é verdade, eu estou um bocadinho doente. Olha aqui a minha cara, está muito boa. Faz uma excelente imitação, Dr. Bolsonaro. Ele disse isto, é tal e qual, não é? Olha a cara, está aqui. Na minha cara está muito boa, olha aqui, estou com boa cara. Eu estou doente. Pô! E então, o Dr. Capitão Bolsonaro está bem de saúde, apesar de ter Covid-19. Mas de resto, tirando o Covid-19, ele está totalmente bem. Porquê? Também... Ele tem coração de atleta. E está a tomar hidroxicloroquina. Está. Portanto, vai resolver, porque ele, nem que não resolvesse, como ele acredita tanto naquilo, o efeito placebo vai atuar. Ele tem tanta fé na solução, na hidroxicloroquina, que vai obviamente resultar. E não só, tendo em conta também as suas ligações à Igreja Evangélica, ele já deve ter, não digo de hora a hora, sessões de tentativa de exorcismo do Covid-19. Sim, deve ter ali para aí 50 pastores a ralhar com o vírus dele. Sim. Por dia, por turnos. Sai, Viro! Sai, Viro! Vai agora sair! Sai, Viro! Sai, Viro! É assim que eles fazem. Sai, demônio! Sai, demônio! Sai, Covid! Eu tô olhando você nos olhos. Você olha pra mim nos olhos. Não foge não. Não rola a cabeça, capitão. Você vai sair agora. Sai, Covid do demônio! Sim, eu acho que o doutor, neste momento, temos o Oceano Atlântico entre nós e o doutor Bolsonaro, mas acho que as suas energias chegaram lá. O doutor empenhou-se nesse exorcismo. Eu estou só a citar as minhas fontes. E é assim, factualmente, que as coisas estão a decorrer no Planalto. Acha que o Dr. Bolsonaro, se ele sair bem do vírus, no fundo, há quem diga que ele pode não estar doente, que ele está a fingir que é para as pessoas terem pena dele, não é? Estão a criticá-lo, a forma como ele lidou com o vírus, então ele atirou-se para o chão e fez estou doente, estou muito doentinho. E assim as pessoas não o atacam, ficam com pena dele. Isso também é bom, isso sempre resultou na história da humanidade. Sim. Que é uma criança que vai à escola e de repente tem um trabalho de casa para fazer que é muito difícil. E essa criança é incompetente para fazer esse trabalho de casa. E quando chega no dia a seguir, pergunta-lhe a professora: e aí, Edmar, você fez o seu trabalho de casa? E ela: fiz não, professora. Eu: não fez? Mas por quê? Você é burro? E eu: não, professora, morreu minha avó. E eu: então tem razão para não fazer. E não tinha morrido a avó. Ou melhor, já tinha morrido, mas era antes. Sim. Já tinha morrido. Aliás, morria todas as vezes que ele tinha de fazer um trabalho de casa difícil. O Dr. Bolsonaro, quando estava vai não vai para perder as eleições, arranjou forma de prender o seu adversário. Arranjou forma de ser esfaqueado. Não, primeiro arranjou forma de prender isso não foi o Dr. Sérgio Moro. Pronto, o amigo. Sim. A seguir, arranjou forma de ser esfaqueado para subir nas sondagens. E agora arranjou forma de combater a ideia de que ele estava a ser incompetente a combater a Covid-19, apanhando ele próprio Covid-19. Sim, agora ele está a ser vítima da sua incompetência, é isso?
É verdade que muita gente morreu no Brasil e há muitos infectados, em parte pela incompetência dele. Agora, as pessoas têm de decidir se querem estar ao lado, se querem atacá-lo pela sua incompetência a agir com o vírus, ou se querem defender a vítima, Dr. Bolsonaro, da sua incompetência a lidar com o vírus. Ele está nesse limbo. Mas há quem diga que ele não está doente, porque ele está bem, não é? Que é só uma estratégia genial, política, de lidar com esta situação, que é as pessoas vão para lhe bater e ele, não, eu tenho óculos, tenho Covid. Sim. Tenho Covid, tenho óculos, não me batam. Mas há quem diga que ele está a fingir, Fernando, que é para poder dizer às pessoas, estão a ver, não é nada de especial. O rei Dr. Dom Fernando, uma vez para tomar uma decisão difícil, as pessoas estavam a dizer, que incompetente. E ele, calma, mas eu tenho peste negra. E as pessoas, então está pronto. Então, coitadinho. Há aqui apoio. Foi assim. É assim que se resolve as coisas. É assim que se resolve. Portanto, Olha o Dr. Franklin Delano Roosevelt. Como é que ele conseguiu levar a bom porto a conferência de alta? Disse que tinha pólio. Foi de cadeira de rodas. Foi de cadeira de rodas. E as pessoas pensaram, não, ok, então vamos lá resolver isto da Segunda Guerra Mundial. Mas ele escondia isso das pessoas, para parecer forte. Mas na conferência de alta não escondeu, mostrou as pernas ao Dr. Stalin. Ou seja, o Dr. Bolsonaro é o contrário. Mostra-se fraco às pessoas, mas na verdade está cheio de saúde porque é um atleta. Tá. E ele quer provar, quer dizer, estão a ver, isto de Covid não é nada de especial. Ainda bem que eu não fiz nada, ou que eu deixei a economia continuar como se nada fosse. Sim, ele no seu quarto está a fazer crossfit. Eu não sei se sabe. Sim, aquelas flexões que ele faz. Sim, flexões. Ele se calhar agora vai aparecer a saber fazer mesmo flexões a sério. E as pessoas vão ficar super impressionadas a pensar, se calhar devia também eu apanhar Covid, que é ficar muito mais forte. Sim. E a ideia é, se as pessoas todas apanharem, vão ficar tão fortes como o Dr. Capitão. Dr. Capitão Brasil. Sim, e a hidroxicloroquina e tudo assim, ele no fundo está a ser o próprio... Os cientistas estão a investigar o vírus. O Dr. Bolsonaro vai sair deste processo a saber mais sobre o vírus do que qualquer outra pessoa. Sim, porque ele é quase aquele argumento das pessoas que vão para a guerra colonial e há depois pessoas que estudam a guerra colonial e há algumas que dizem a guerra colonial são assim, os estudiosos. Sim. E há pessoas que estiveram num determinado local, num determinado dia e dizem, calma porque eu estive lá. E o Dr. Bolsonaro vai saber mais do que qualquer médico que anda a estudar desde o início da pandemia porque ele já teve. Sim. Ele teve dentro no bucho dele Covid-19. E acho muito bem que tira a máscara a falar com os jornalistas, que é para perceberem bem o que ele diz e para mostrar, não é? Que também quem tem um palminho de cara daqueles não quer esconder. Não pode andar tapado. Sim, aquilo não pode andar tapado. É um atentado contra a humanidade. Sempre que ele aparece com a cara tapada... as pessoas deixam um bocadinho a sexiness do Brasil. E, portanto, convém ele andar sempre de cara destapada para as pessoas sentirem algo de positivo. Aquela carinha laroca ele agora tem de tentar à mostra. E ele deve ter também o amigo dele a tocar sanfona e a cantar o Ave Maria. O Jolinho. Tem aqui o Jolinho para tocar um Ave Maria para as pessoas vítimas de Covid. Ele agora deve estar a assistir a concertos pessoais. De sanfona. De sanfona. Que é o sonho de qualquer pessoa. Sim, não é? É ter uma sanfona no quarto. Aquelas crianças que gostam de ficar doentes com varicela para ficar em casa a ver desenhos animados. Ou as crianças que querem tirar as amígdalas para comerem calipos. O Dr. Bolsonaro quer ficar doente para poder assistir a concertos de sanfona. E, portanto, dizer isto. Parem de falar mal do Dr. Bolsonaro porque ele é uma vítima. Sim, Pode não estar doente, mas é uma vítima aos olhos da opinião pública. E, portanto, falem bem do Dr. Bolsonaro. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, alguma recomendação cultural? Não? Já falámos muito? Já fizemos a crónica do Dr. Taxa. Leiam isso várias vezes. Leiam o blog do Jornal I. E aprendam técnicas de escrita criativa, que é tratem a pessoa por tu e por você ao mesmo tempo e acabam por ser génios do cornismo nacional. Não sei se o doutor sabe, ele tem 2 volumes de crónicas publicados no Chiado Editora. Chiado Editora tem ali uma... Digamos, como a Chiado Editora vive não da qualidade literária, não tem um editor que escolha os livros, tem só um crivo de qualidade, que é quem quer editar e tem dinheiro, pode. Tem uma Epson com bons tinteiros, com um bom toner e imprime os livros das pessoas. O Dr. Cabeça de Geleia já tinha editado lá. Sim. O Dr. Rodrigo Taxa e pelos vistos... E o Dr. João Lemos Esteves também tem lá crónicas. Também tem lá crónicas.
E já lá está, mas podem chegar aos píncaros da literatura, não é? O Dr. Pedro Chagas Freitas tinha muitos livros editados na Chiado Editora. Portanto, a recomendação cultural é leiam livros de crónicas da Chiado Editora, porque são eventualmente pode sair lá o próximo deputado único da nação. Tá? Sim. Despeça-se das pessoas. Adeus, pessoas. Jovem Conservador de Direita Podcast.